El cóndor passa sobre os Andes e abre as asas sobre nós. Na fúria das cidades grandes, eu quero abrir a minha voz, cantar como quem usa a mão para fazer um pão, colher alguma espiga, como quem diz no coração: meu bem, não pense em paz, que deixa a alma antiga, tentar o canto exato e novo que a vida que nos deram nos ensina, pra ser cantado pelo povo na América Latina. Eu quero que a minha voz saia no rádio e no alto-falante, que Inês possa me ouvir, posta em sossego a sós, num quarto de pensão, beijando um estudante. Quem vem de trabalhar bastante, escute e aprenda logo a usar toda essa dor. Quem teve que partir para um país distante, não desespere da aurora, recupere o bom humor. Ai, solidão que dói dentro do carro, gente de bairro afastado, onde anda o meu amor. Moça, murmure, estou apaixonado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal. E ao fundo vocês escutaram a música do ano. A música do ano foi escolhida democraticamente entre Pol Pot, Leonid Brezhnev, Stalin, Che Guevara, Fidel Castro e mais alguns, e deu com 97% de votos ela. A Voz da América, de Belchior. Sem brincadeira, né? Falando em geopolítica, enxergando a América do Sul como um planeta à parte, um planeta explorado por uma raça estranha e distante, da qual eu faço parte, porém sou desertor, porque europeu eu sou, mas europeu não me considero. Então, essa é a música do ano. Não teria como ser outra. Ouviu, Zé Fernandes? É isso aí. Zé Fernandes é apaixonado por essa música. Então, ele já botou até lá no Lapa Café. Se vocês forem lá, vocês vão escutar essa música que está lá no cardápio musical da casa. Então é isso aí, gente. Esse é o último programa do ano, mas eu resolvi fazer uma surpresa. A semana que vem, de qualquer forma, eu vou fazer uma coletânea do ano e vou colocar, fora qualquer edição extra e ordinária, tá? A gente deve voltar aproximadamente, talvez eu volte dia de Reis, dia 6 de janeiro, que é dia de Reis, é o dia efetivo de se dar presente, tem um significado especial para mim, que é o aniversário da minha mãe, que não está mais entre a gente, mas que se viva fosse, estaria fazendo 98 anos. Isso, 98 anos. Mas tudo bem, gente, já falei demais. Essa é a última do ano, mas não é a última, né? Sempre tem um chorinho. Então tá bom, vamos pro principal. É isso aí, gente. Último programa do ano, que na realidade não é o último, né? Porque eu já entreguei que eu vou fazer mais um. Esse programa não tem selo, provavelmente nem vai ter palavrão. Acho que hoje é um programa Dona Rose, não tem necessidade. Não é por causa disso, não. É porque, Rubem, você não está falando mais palavrão. Que bom que você não está falando palavrão. Não, não é isso, não. É porque a temática não está levando para esse lado. Você está fazendo um processo um pouco didático, né? De tentar explicar para as pessoas. Uma coisa é a denúncia. Você primeiro faz a denúncia. Você dá o alerta. Você joga no ar as coisas. Então há um grau de veemência. Depois você vem tentando explicar os seus conceitos. Não a verdade, porque a verdade cada um tem uma, né? A gente abre as mentes das pessoas para olharem e enxergarem o que está acontecendo à sua volta. Sem teoria da conspiração. Agora, é claro, toda vez que
toda vez que você mexe em temas polêmicos, vem à baila a teoria da conspiração. Ah, o Rubem é conspiracionista, o Rômulo Maia é conspiracionista, é isso, é aquilo. Mas olha, isso daí faz parte do questionamento. Você tem que questionar. Você tem que ir contra o latissenso, o senso comum que tentam te empurrar. Então é isso. Como a gente faz, né, todo dia, a gente dá uma linkada no dia anterior, como a gente tem feito, para comentar um pouquinho do que passou. Sobre o tema de ontem, o homem mais importante do mundo, a maior personalidade viva, a maior força individual do planeta, que se chama Vladimir Putin, se manifestou ontem e disse que a situação de impeachment do Donald Trump é uma excrescência, é uma coisa sem sentido algum. E eu posso dizer que com um padrinho desse, o Trump está fora. Por quê? Ele manda nos Estados Unidos? Não, mas aí a gente teria que fazer uma conversa geopolítica de 5 horas para quem não entendeu, entender isso. Os outros entenderam. O recado está dado. O recado está dado. Para quem não se aprofundou nisso, eu posso dizer para vocês que é o recado seguinte: se vocês querem a estabilidade da forma que está, a situação ruim, mas controlada, da forma que está caminhando, a situação desse modo aí, é muito melhor deixar o Trump. Vocês vão mexer numa casa de abelha. Vocês vão arrumar problema aonde esse problema efetivamente não existe hoje. Tá? Então, ficou exatamente isso. Isso. O apadrinhamento, eu falo sim, falo mesmo, na maior. O apadrinhamento de todo o aparato de Putin e o que ele representa para o mundo hoje. Então, a aposta do canal, como eu vivo de apostas, né? E graças a Deus tenho dado bastante sorte nas apostas, eu estou começando a achar que eu tenho algum talento, porque é muita sorte junta, tá? Mas tudo bem. A aposta nossa do canal aqui é que não vai haver impeachment de Trump nenhuma. Isso daí é um factoide criado pelos neoliberais do Partido Democrata, que estão saindo melhor do que quem comenta, piores que os republicanos, porque o republicano, pelo menos, não há hipocrisia, né? Você sabe quem é, vem de frente. Os outros não, os outros fingem que estão por trás, pelo lado, e você acaba se dando mal. Muito mal, muito mal. Então, essa parte aqui, para os minuteiros, para por aqui e a gente pula o tema como a gente vem falando sempre aqui. Bem, mesmo não querendo falar sobre o tema agora, não tem como fugir dele, né? Queiroz, o grande Queiroz, Flávio Bolsonaro, família Bolsonaro e todo o esquema. Primeiro eu quero dizer para vocês que o esquema do Queiroz é pregresso a tudo isso aí e não adianta tentar me iludir, nem ao meu grupo, nem às pessoas que pensam comigo com factoide. Ninguém vai ficar provocando tiroteio, tacando fogo no celeiro, como a gente fala em filme americano de classe D. John, taque fogo no celeiro! Vambora! Fugir pelos fundos! Então ninguém vai tacar fogo no celeiro e eu vou atrás. Isso é um problema policial. Se tem a ver com a Marielle, eu já tenho minha opinião formada, já externei ela aqui várias vezes. Eu acho que se a investigação da Marielle for feita de forma isenta, totalmente isenta, por um lado e para o outro, haveriam surpresas extremamente desagradáveis, e eu não vou entrar nesse detalhe, porque é um crime, como disse os que presidem o inquérito, é um crime altamente sofisticado, altamente elaborado, mas que não tem uma motivação justa e lógica. Uma troca de ofensa no corredor há um ano atrás, isso leva a isso? Poderia até levar, mas ao grau de sofisticação?
clones de placas, gente que não foi identificada, gente que não entrou no rol dos suspeitos, quebrando protocolo de investigação internacional, quebrando um protocolo escrito e não escrito, que é que todos os presentes, sem a presença e sem a confrontação e sem a cariação de outras testemunhas, é indiciado como suspeito, não pode ser por ato de ofício transformado em testemunha, porque essa pessoa não tem fé pública, não tem nada que corrobore que uma testemunha pontual de um crime, aonde não há outras pessoas, só ela sobrevive, e ela entre automaticamente para o rol das testemunhas. Não tem como. Ela tem que ser investigada. Ela entra para o rol de suspeitos. Testemunha e suspeito. Daqui a pouquinho você elimina a suspeição, ótimo. Agora, houve essa suspeição, houve quebra de sigilo, houve acompanhamento, houve tudo. O que eu estou falando não é ônus de culpa, não. Eu estou falando é para inocentar a pessoa. Eu estou falando que quando você faz isso, você nunca vai ter um Rubem do outro lado fazer esse tipo de pergunta. Por que sobrevivente? Por que a assessora sobrevivente foi tratada desde o primeiro momento como testemunha, se ela é a única testemunha do local, a única sobrevivente, e não há mais ninguém para ser acariada junto a ela? Se ela sobrevive dentro de um atentado, que ela é a única sobrevivente, por ato de ofício ela não pode virar testemunha. Dentro de uma investigação séria, ela tem que entrar como suspeita também. Não importa. Eu já falei aqui que o bom policial, quando chega à cena do crime, a única certeza que ele carrega é que ele não foi. Eu não fui. Houve um assassinato, um duplo homicídio no Rio de Janeiro, na Avenida João Paulo I, e encaminhe-se para lá. Encaminhar-me eu hei, como diria o meu sábio amigo Michel Temer. Chegando lá, vou tratar a coisa de forma técnica. Quem estava aqui? Fulano de Cujos. Fulano de Cujos está morto. Ótimo. Está aqui, sobrevivente. Automaticamente. Suspeita. Com isso eu estou querendo dizer que essa pessoa tem algo a ver? Não. Eu estou querendo dizer que o protocolo de investigação leva a isso. Tá. Mas isso aí é só um adendo, só para a gente se aprofundar nisso aí. Bem, chegaram no Queiroz. Vamos ver o que vai dar isso. Tá? O que vai dar isso aí, porque o Queiroz é o laranja do Flávio? O Flávio desviava dinheiro do gabinete? Com certeza. Rubem, você está sendo acusado. Eu tenho certeza absoluta. Como tenho certeza que, para não ser injusto demais, 95% de todos os seus pares fazem a mesma coisa. E 100% de certeza que tem gente lá dessa pseudo-esquerda que tem um numerário 7, 8, 10 vezes maior do que esse que ele movimentou. O que para mim seria ótimo que caíssem todos juntos. Agora, isso vai cair o governo? Não. Não há elemento de ligação um com o outro. Não caia na clickbait desses idiotas, desses aproveitadores que ficam pedindo esmola aí na rede. Porque para mim o cara pode arrumar 50 mil reais por mês aqui no YouTube. Eu estou pouco ligando, eu não arrumo nada. Mas eu tenho certeza, qualquer um que arrume qualquer dinheiro dessa forma, para mim é um pobre miserável, é um mesquinho, que vive aqui de clickbait, vive de fake news e de mentiras. Não vai cair governo nenhum. Mesmo se alguém provar espuriamente que foi o Bolsonaro o autor dos disparos. Se alguém aqui agora falar assim, olha, ligaram para a casa do Bolsonaro, o Bolsonaro se teletransportou para aqui, tá? Através de uma máquina alienígena, e ele foi lá e executou. Nem isso aí vai fazer o governo dele cair. Sabia disso? Então alguém deveria falar isso para você. Agora, é uma operação de desgaste muito grande, enorme, imensa. E
temos dentro dessa operação de desgaste muito grande duas coisas, uma que já foi abordada aqui, uma que esse desgaste todo é feito no momento em que o Bolsonaro está com a saúde extremamente debilitada. Até o outro dia criaram aquele factoide lá, né? Dele ir lá comprar uma moto, porque a moto demonstra saúde. Moto é uma coisa viril, né? Uma coisa máscula, é uma coisa de quem tá bem, né? Vamos dizer assim, pro ideário, pro inconsciente coletivo, o cara vai comprar uma moto, aí ele foi comprar a moto, toda aquela publicidade, foi todo mundo junto, eu andava de moto, isso é para mostrar que tá bem. Não tá bem, não. A saúde do Bolsonaro não tá bem, tá mal, e eu não desejo mal nenhum para ele, como não desejo mal a ninguém. Eu desejo o bem do país. Por isso que eu estou falando, por que não palavrão, por que não? Porque não tem sentido. Agora, o mais interessante nessa história toda são dois personagens que a gente tem que acompanhar de perto. Um é a Globo. E o que motiva a Globo a fazer isso tudo? Eu vou logo abrir o jogo aqui logo, para ver se eu dou sorte ainda de passar de ano, né? A Globo tem que atacar esse governo, como tem que atacar o outro, como tem que fazer o trabalho que foi ordenado. Não porque a Globo seja santinha, não. A Globo é bandida, mas ela não está fazendo isso por bandidagem, está fazendo isso por extorsão. A Globo tem um rabo preso com aquele processo da FIFA lá em cima, lá no FBI, na CIA, e a Globo está pianinho e tem que fazer o que os outros mandam. Então, toda a aproximação da Globo com o Sérgio Moro, ela não é uma paixão original, genuína. Ela é uma paixão criada, uma convivência forte. Então, hoje, o que é que nós temos? A Globo hoje faz dois caminhos. Uma, ela tenta fazer um jogo triplo. Ela aposta no Moro como sucessor do Bolsonaro, com o Bolsonaro salvando o seu governo. E do outro lado, aposta no Moro saindo do governo Bolsonaro e derrotando, destruindo o governo Bolsonaro. Vocês imaginem, daqui a 6 meses, o Bolsonaro vir fazer uma grande coletiva, como ele faz, ele tem palanque para isso, há muito tempo, desde quando ele desafiou a Dilma lá, que não foi desafio, né? Foi um acerto entre eles. O tratamento que ele deu a Dilma lá mostrou que é quase um tratamento de carinho, né? De filho para mãe. Quando ela esteve lá na vara dele, ele sabe muito bem que eles jogam no mesmo time. Então é o seguinte, o Moro, você imagina daqui a 6 meses o Moro dizer que não aguenta mais tanta corrupção e que vai sair fora do governo. Pronto, a Globo já tem o seu Messias. A Globo já criou o seu Messias. Ou então ele fica aí como o grande paladino que resolveu todos os problemas. A Globo faz um triplo. E essa história da eleição ou da candidatura do Moro me lembra a fábula do Careca, que eu acho que eu já contei aqui. A fábula do Careca mostra como você pode fazer 2 cagadas homéricas e em seguida e ser aceita, né? Porque é a história que 2 amigos entram no cinema e um amigo gaiato chega pro outro e fala, você tá vendo aquele careca lá embaixo? Ele falou, tô. Rapaz, te dou 50 contos se você for lá e dar um tapa na cabeça dele. E o careca devia ter 2 de altura por 3 de largura. Ele foi chegando perto, foi lá e deu-lhe uma tabefe na cabeça do careca de estalar. O careca olhou para trás revoltado e ele, Zé, rapaz, você aqui no cinema. Eu não sou Zé não, porra, que negócio é esse? Porra, desculpa, meu amigo, desculpa. Pô, desculpa, foi sem querer, cara, tem um amigo meu assim, igual a você. E voltou, falou assim, me dá meus 50 aí. E o careca ficou puto, olhou para trás, levantou e mudou de lugar. Foi lá mais para frente. Aí o cara, não satisfeito, virou para ele e falou assim, cara, agora eu te dou 200 se você for lá e der outro tapa na cabeça dele. Inventa, vê aí. Topa. Vamos apostar, esses 50 ou os 200. O cara virou e falou assim, tá bom, vou lá. Chegou lá, perto do cara, foi chulepo na cabeça do cara. Quando o cara ia levantar, ele falou assim, Zé, você não sabe o que aconteceu, rapaz. Deu um tapa na cabeça de um careca ali atrás pensando que era você.
Então, exatamente essa é a fábula do careca. É como você fazer duas cagadas homéricas em seguida. Como você consegue eleger o Bolsonaro e um sucessor do Bolsonaro. É a fábula do careca. Como fazer cagadas em seguida e todo mundo aceitar. E é isso aí que está sendo criado. Tá? Então, vamos aguardar aí o que vai dar esse negócio aí. Se o Queiroz abrir a boca de verdade, aí sim, aí vocês vão ver o que não sobrar pedra sobre pedra. Não vai sobrar Flávio Bolsonaro, mas também não vai sobrar nenhum, nem siciliano, nem ninguém, porque todo mundo faz isso. Essa prática aí é uma prática, vamos dizer, ecumênica no nosso meio político. Por isso que eu falo que eu sou defensor do partido único. Nós não temos partidos, nós temos gangues. E como gangues, a gente tem que aturar essa história toda. Antes de mudar de assunto, deixa eu falar para vocês uma brincadeira, tá? Que eu fiz com a numerologia aqui, não sou numerólogo, mas tem gente aqui que acompanha, que eu criei, e muita gente copiou, a síndrome, a maldição dos 29 anos, né? Que é o intervalo que existe de tempo entre Jânio Quadros, Fernando Collor para Bolsonaro. Eu achei mais um 29 anos. Da morte de Stalin, em 1953, para a morte de Leonid Brezhnev, que decreta oficialmente o fim, extraoficialmente, o fim do Império Russo, o fim do Império Soviético. Mais uma de 29 anos. E olha que eu não estou estudando o assunto não, tá? Foi só uma lembrançazinha, tá? Só para lembrar. E aqui para fechar eu vou falar um tema pertinente, por isso que eu falo que não é necessário colocar palavrões num tema desse. Que é exatamente quem são os próceres, quem está ditando esse ritmo dessa oposição brasileira toda desencontrada em cima de um governo que simplesmente deixou a desejar em todas as frentes que ele disse que iria combater a fundo, que ele iria mudar porte de arma, defesa do cidadão, blá, 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 blá. O judiciário continua mandando no país, a ponto, como eu estou falando, nós estamos voltando à corte de Luís XVI, onde existe esse judiciário togado, que lá eles resolveram o problema deles com guilhotinas. Eu não sei como é que vão ser resolvidos aqui, eu acho que não vai ser com guilhotina, né? Aí é uma diferença entre o que eu acho e o que eu desejo, né? O que eu acho, o que eu prevejo, o que eu desejo. Eu acho que não vai ser assim, eu prevejo que não vai ser assim, mas desejaria que fosse na guilhotina. Mas tudo bem, não tem problema. Lá foi assim, lá resolveram na guilhotina. Passaram algumas centenas no fio do aço e foi resolvido o negócio. Mas hoje, quando eu bato de frente, quando eu ouço falar em resistência, e ouço as pessoas, os acadêmicos, as pessoas que deveriam difundir um conceito próprio, pensar o Brasil como Brasil e não ficar repetindo as coisas. A leitura que faz falta hoje não é repetir conceito alheio. Tá? A leitura que faz falta hoje é conhecer e entender o mundo, é interpretar gráficos, tendências, estudo avançado, entender correlação de força, corrida armamentista, balança de pagamentos, correntes migratórias, guerras no planeta. E nisso aí, meu amigo, eu sou PhD. Nisso aí ninguém vai passar por cima de mim, não. Não adianta vir com o seu canudinho, não, recitando aqui Voltaire, Diderot ou qualquer pensador, porque você não vai passar por cima de mim. Porque a leitura do mundo atual é essa. Agora tem gente que acha que o máximo fica igual papagaio. Eu estou repetindo aqui, focando na situação de ontem, aonde nós temos por todo lado o cara, não, porque eu sou filósofo e isso, aquilo, e você estuda um livro tal, você não estuda livro nenhum.
Nenhum livro está escrito o nome do Bolsonaro. Nenhum livro está escrito a situação atual do Brasil. Isso aí você vai ler no caderno de atualidade, no caderno de economia, no caderno de relações internacionais. E passar pelo seu filtro, passar no crivo daquilo ali, no seu filtro. Tomar cuidado com a mídia OTAN, que é que domina a gente. Por isso que eu falo que eu não escuto nada em português, eu não vejo nada em português, eu opto pelo castelhano, pela facilidade do idioma. Mas eu prefiro pegar uma tradução de alguma coisa de fora do que aqui. Porque aqui você não tem aonde. Aqui os blogs, os canais ditos e havidos de esquerda que deveriam prestar esse serviço são desonestos. Ficam promovendo clickbaits o dia inteiro e pedindo dinheiro para todo mundo, igual uns mendigos. Pedindo dinheiro para todo mundo, pedindo coisa. Bota, deposita aqui, compra meu livrinho ali. Livrinho não, uma porcaria. Não é livro que é uma porcaria. Como tem outras porcarias aí. Então o que falta é leitura atual, é entender o mundo, é entender a correlação de forças, é entender o que representa a Coreia do Norte, por exemplo, lá na Ásia, ali no Mar da China, o que ela representa? O que o Japão representa ali? O que a Coreia do Sul representa para os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos foi escorraçado do Oriente Médio? Por que Israel é o último enclave? Qual o problema de Israel com seus vizinhos? São israelenses? Não. Por quê? Porque, por exemplo, os muçulmanos e os israelenses se dão muito bem. Oh, Rubem, não se dão bem não, porque eu li. Mentira. Mentira. Os palestinos e o povo israelense se dão bem. O problema todo é o sistema governamental. O problema todo é o sionismo. Então você tem que entender isso. Marx não escreveu sobre isso. John Locke não escreveu sobre isso. Ninguém escreveu. Eles escreveram para você abrir sua mente. Não é para você ficar igual um pateta, achando que você é um gênio, porque você, igual um papagaio, repete um monte de coisa e sabe citar meia dúzia de filósofos falidos que morreram de fome há 300 anos. Você vive nesse planeta aqui. Eu estou falando que eles são desimportantes? Não, eles são importantes para te dar lastro cultural, para te dar capacidade de inserção. A capacidade de você entender, a capacidade cognitiva vem da leitura, e a leitura vem de todo lugar. Agora o que você tem que ler para entender o mundo é exatamente isso. Tá? Meu Deus do céu! Eu quando falo mal dos poetas mortos, da sociedade dos poetas mortos, quando eu falei ontem, citei Locke, Kant, Voltaire, Marx, tá? Eu não estou dizendo que a poesia deles é ruim. A poesia deles é ótima. É ótima. Só que é conceitual. E você tem que adaptar isso à realidade. O outro dia teve um jumento que chegou lá e falou que eu tinha algum problema com o Lula, porque eu sempre votei no Lula, diga-se de passagem, só acho que ele agora presta um desserviço, porque dentro do quadro atual ele jamais será candidato. Então ele deveria pensar no Brasil e parar de pensar no umbigo dele e no partido dele. Ser um pouco do que ele diz que ele é. É o seguinte, dois bicudos não se beijam. Se bem que eu tinha uma coisa em comum com o Lula, que é a falta de leitura. Ó, meu amigo, eu li a vida inteira, eu leio a vida inteira, eu leio todo dia. Eu leio todo dia. Agora, eu não fico lendo o que um bando de bostas ficam me recomendando. Eu não preciso ler isso. Eu estou na fase de escrever e não de ler. Tá? Eu aprendi a ler. Eu não preciso da orientação de ninguém. Eu não preciso seguir tendência. A minha tendência é a minha. O meu conceito é o meu. Eu criei o meu conceito. Eu criei o meu modo de pensar. Eu criei o meu modo de analisar as coisas. E falo para as pessoas, o meu jeito, o meu modo é esse aqui. Você concorda com ele? Você não precisa me seguir não, pensa igual. Não tem problema não. Faz o seu próprio conceito, mas em cima dessa base aqui. Certo?
Eu poderia falar um monte de outras coisas, mas não vou falar para o vídeo não ficar extenso demais, já está grande demais. Como eu falei, eu já entreguei, nós vamos fazer outro vídeo, que é tipo uma retrospectiva. Como falei, vai ser uma retrospectiva extremamente honesta. Nós vamos mostrar tudo que nós acertamos, vamos esconder tudo que nós erramos e vamos fazer um negócio maravilhoso, padrão Globo. Tô brincando. A gente vai falar um pouquinho das coisas e explicar porque esse nosso canal, todo mundo achou que abriu, que era um canal para apoiar o Ciro, que foi aberto para apoiar o Ciro, e que o Ciro não se elegendo, a gente iria descontinuar o canal, ou então fazer como os outros aí, amarrar um bife na perna e sair pedindo dinheiro para arrumar dinheiro. Eu tenho profissão, eu tenho trabalho, o Cláudio tem profissão, tem trabalho, o Christian tem profissão, tem trabalho, o Marcelo tem profissão, tem trabalho, o pentelho do André, que está sempre com a gente aqui, que fazia parte do grupo, mas também é membro de honra, tem emprego, tem trabalho. A gente não precisa de nada disso. Nós não precisamos fazer isso aqui, não precisamos de charlatanismo, não precisamos de nada disso. E continuamos. E acabou a eleição. Não temos motivo nenhum para ficar fazendo campanha para Ciro Gomes ou para quem quer que seja. E temos independência suficiente para elogiar e para criticar. Tanto Ciro Gomes como qualquer um. Eu não tenho vergonha de criticar o Ciro Gomes, como não tenho vergonha de elogiar o Bolsonaro. É só a situação se apresentar. E esperemos o resto, porque esse ano promete. Mas no próximo capítulo que a gente vai ter ainda, essa semana que vem, talvez nesse meio do caminho a gente reedite alguma coisa. Pegue alguns vídeos lá de trás e coloque, só para não ficar em aberto. Quer falar alguma coisa, diretor? Não. Então tá bom, então cala a boca. Sacaneei ele. Eu nem tava falando, então por que você falou pra calar a boca? Então tá bom, é para o pessoal saber que você tá aqui. Gente, o diretor apareceu no final aqui, com a cara toda amarrotada de sono. Meu Deus do céu, que coisa. Então tá bom, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser, e Ele vai querer. Apareça sobre a América, sobre a América, sobre a América do Sul, sobre a América, sobre a América, sobre a América do